Aldo Manfroy veio para Juiz de Fora e deixou a sua marca no esporte, começando as atividades físicas por problemas de saúde e não deixando mais de treinar. Praticou ciclismo, natação e corrida desde adolescente, mas tinha como seu maior foco a natação. E uma das preocupações do Aldo era com a saúde e com a alimentação, né? Ele tinha feito do esporte dele um estilo de vida. Então a gente ficava até um pouco admirado com essa determinação que ele tinha, porque primeiro que ele nunca saía da alimentação. Ela foi despertando não só o interesse, mas também dando uma nova qualidade de vida e um novo estilo de vida para as pessoas que começaram a conviver com ele. E algumas vezes isso fez com que ele, mesmo doente, com febre ou recém-saído de uma pneumonia, ele conseguia ainda competir. Então, tudo estava ligado. E nesse tempo que você conviveu com o Aldo, ele tinha ainda sonhos e planos para realizar? O último plano dele foi numa competição que ele bateu os 200 metros de nado borboleta. E aquilo foi... Falei, meu Deus, ele com quase 80 anos, doente, consegue bater um recorde. Então as pessoas que estavam do lado dele ficavam admirados. E ele tinha um sonho de ver o número de triatletas, especialmente em Juiz de Fora, crescendo. Então, Mônica, a gente queria saber como é que era o Aldo em casa, com a família, como é que era a personalidade dele? Uma pessoa assim muito ativa, né, sempre fazendo alguma coisa. Sempre que eu lembro do meu pai, tá sempre fazendo alguma coisa. Acho que eu nunca vi meu pai descansando. E assim, nossa relação sempre foi boa. Além do esporte, ele tinha uma paixão por fotografia, por fazer mosaicos. O que você lembra dessa época, assim? Ele gostava muito, era a profissão dele, né, e o mosaico, assim, arte, ele não fazia sempre, né, não era assim... Quando ele tinha vontade, ele fazia, mas eu lembro que quando ele pegava uma arte para fazer, um mosaico, ele não parava. Era assim, ele ficava às vezes 6 meses, 1 ano sem fazer nada, mas quando pegava para fazer, ele tinha obsessão. Alguma história que você lembra que seja curiosa de contar? Eu lembro que quando eu estava com 13 anos de idade, tinha uma discoteca em Juiz de Fora, acho que se chamava Grilo, se eu não me engano. E eu queria muito entrar nessa discoteca. E o único jeito de entrar na época era com meu pai. Me lembro que eu fiz ele se armou todo, foi comigo e chegou na discoteca, meu pai dançando. Meu pai dançando foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu lembro disso, ele dançando, totalmente sem jeito. E é uma coisa que assim, que eu admirava muito do meu pai é a força de vontade. Quando ele queria fazer uma coisa, ele vivia para aquilo. E é uma persistência assim que eu admirava muito nele. E o clube ainda mantém a tradição esportiva? A tradição esportiva está parada. Desde 2002 nós disputamos campeonato nenhum. A partir de agora, com essa implantação da quadra aí, temos novidade, alguns contatos para ver se ativa o futebol novamente. Ronaldo, o que é feito para preservar a memória do clube? A memória do clube é preservada através de quê? De troféus, tá? Antigos, os mais recentes até 2002, documentação antigas de muita gente que passou pelo acadêmico e outras reportagens que tem de jornal também, entendeu? O clube antigamente tinha uma característica bem esportiva, tem um time muito forte aqui em Juiz de Fora. Como que isso mudou? Por que mudou? Justamente mudou, porque hoje em dia a dificuldade de futebol em todos os sentidos, entendeu? O custo fica muito caro. E hoje ninguém joga por amor à camisa igual antigamente, entendeu? O Esporte Clube Acadêmico fica situado aqui no bairro Bairu. Ele é frequentado mais pelos moradores do bairro ou tem uma abrangência maior? Ele é frequentado por muitos frequentadores do bairro aqui, por muitos, e mais também pela adjacência, outros bairros aí, fora no outro lá, mais pro centro, entendeu? É abrangido mais pro pessoal do Bairu mesmo.
E os sócios antigos do começo do clube, eles ainda frequentam aqui? O que eles acharam das mudanças? Eles frequentam, de vez em quando eles aparecem aí, eles reúnem, fazem uma confraternização entre eles e, inclusive, para 2014 tem chance de eles reunirem a galera mais antiga de fazer uma confraternização de 66 anos e ajudar em alguma melhoria para o clube também. Agora nós estamos aqui na quadra de basquete, onde a turma do São Roque também tem muita história para contar. Como que foi esse início no basquete? O basquete iniciou no Clube Ginástico do Sr. Caetano Evangelista. Depois de algum tempo no ginástico, uma turma veio para o esporte, onde começou a formar um grande time de basquete, que na época ganhava todos os campeonatos aqui, e durou alguns anos. Depois foi onde alguns jogadores se destacaram, e o Pedinho foi para o América no Rio, o Grifu foi para o América, eu fui para o Flamengo. Os jogadores que ficaram continuaram mantendo o time vencedor, mas o basquete em Juiz de Fora, infelizmente, chegou numa época que teve que parar porque não tinha quem disputasse com a gente. E além do basquete também tem o futebol, né? Que vocês tinham até um time de futebol. Tinha um time de futebol do São Roque, onde participavam diversos jogadores que foram destaque no cenário nacional. Zé Carlos, que jogou no meio de campo do Cruzeiro, jogava no nosso time. O João Márcio, que jogou no Fluminense. João Pires, que jogou no Tupi, vários times. O Manuel, que jogava de back, jogou no Tupi, vários times. Então nós tínhamos um time muito bom mesmo de futebol e disputamos várias partidas contra time de fora aqui. Além dos esportes, a turma de São Roque participava de gincanas, que também renderam muitas histórias. Era um evento anual que o Clube Sírio-Libanês Juiz de Fora promovia no final da década de 70 e início da década de 80. Tiveram 3 gincanas. Era um evento que abrangia toda a cidade. Tá? E tinha provas quantitativas, tipo quem faz mais jornal, quem consegue mais gravatas, tá? E tinha provas do tipo esportiva, corrida feminina de lanterna. O pessoal tinha que correr com uma lanterna. Então, nós ganhamos todos os anos. Tanto é que o quartel-general era lá em casa e por isso eu sou o guardião do troféu. Nós estamos no troféu que acabou ficando conosco, definitivo, desse tamanho. Essas são coisas, né, que muito divertidas e naquela época marcaram muito. Eu pedi qual que é a relação da turma de São Roque com a igreja. A igreja era a igreja de São Roque e o nosso ídolo era o padre Wilson Vale da Costa. Foi uma das grandes figuras que teve em Juiz de Fora. Ele era muito amigo da gente, jogava bola com a gente aqui no esporte. Ele realmente nos levou, vamos dizer, para a nossa grande relação com a igreja, que era grandes eventos, as missas no domingo, e tudo que a gente fazia, a gente incluía nas nossos festejos, qualquer que fosse ele. Era um jogo de futebol, tinha a missa no domingo. E ele foi num churrasco nosso, ele disse o seguinte: quando alguém falava mal da gente, ele falou: quem nunca foi criança jamais vai ser homem. E é uma grande verdade, porque hoje a gente vendo os nossos amigos, não tem um que deu errado. E no próximo bloco a gente conhece mais histórias dessa turma. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas.
mate. Por isso não se engane, escolha original. Rei do mate é gostoso, rei do mate é natural.